Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. E hoje nós vamos ver o que a gente vai fazer, não é? Quando o Linux não é o bastante. Mas antes da gente ver isso aí, já capricha no like, se inscreva, compartilhe, que você ajuda muito o canal a crescer com essas coisinhas bem simples. Já que o nosso canal é pequeno, é um canal instrucional, não é? E aí você sabe como é difícil. Google não gosta de canais assim, não é? Se não são vocês a nos ajudar, e graças, não é, a propaganda de boca a boca, a coisa fica complicada. Beleza? Bora lá então. Gente, se vocês achavam, né, que o Linux era só para cientistas nucleares ou cientistas de foguete e só telas pretas e linhas de comando, não. Obviamente que não. E vocês já viram isso. A verdade é que, silenciosamente, o Linux está se tornando um dos pilares da tecnologia moderna. Ele é que nem o oxigênio. Você não consegue vê-lo, mas está em toda a nossa volta. Desde servidores robustos que impulsionam a internet, até sistemas embarcados em carros, eletrodomésticos, na sua televisão, lá está o kernel Linux, trabalhando no silêncio, para que tudo funcione perfeitamente. E a presença do Linux não para por aí. No mundo dos desktops, antes um domínio quase exclusivo de outros sistemas operacionais, o sistema operacional do Pinguim tem ganhado cada vez mais espaço, seja pela sua flexibilidade, segurança ou pela vasta gama de distribuições personalizáveis. Um número crescente de usuários está descobrindo o poder e a liberdade que o Linux oferece para suas tarefas diárias, desde navegação na web e produtividade até o desenvolvimento de software. É claro, né? Desenvolvimento de software foi uma das primordiais funções do Linux. Mas não é só. Se você gosta de jogar, se você é gamer, o Linux também é para você. Como eu mesmo já falei aqui no canal, não é? Nós temos até o Hydra Launcher no Linux. Mas não foi só isso, porque o Hydra Launcher foi uma adição recente. Primeiro foi a Valve, e eles conseguiram, não é, fazer uma grande revolução com o Steam Deck, que roda Linux. Esse aparelho revolucionou o cenário dos videogames portáteis e mostrou o potencial do sistema para jogos complexos com excelente performance. Além disso, o Linux é a base de muitos consoles portáteis, aqueles que a gente vê vendendo no AliExpress, e geralmente são máquinas de emulação que utilizam o EmuElec, oferecendo uma vasta biblioteca de jogos clássicos na palma da sua mão. No mundo dos consoles de mesa, nós temos o Xbox, que utiliza um sistema operacional derivado do Windows, enquanto que todos os outros utilizam sistemas operacionais derivados de algum Unix. O PlayStation, a partir da versão 4, usa o FreeBSD, e o Nintendo Switch também usa uma variante de um sistema BSD. Essa diversidade de sistemas operacionais no universo dos games demonstra a adaptabilidade de diferentes kernels para atender às necessidades de cada plataforma. Mas fica aquela pergunta: e quando o Linux não é suficiente? Gente,
apesar de todo esse poderio, de toda a onipresença, de tudo que o Linux pode oferecer, não é? Como qualquer sistema operacional, ele tem as suas limitações em certas situações específicas. E é aí que entram as máquinas virtuais como uma ferramenta incrivelmente útil para complementar o dia a dia da utilização do Linux nos mais variados cenários e ambientes. Nesse vídeo nós vamos explorar algumas dessas situações onde o Linux por si só pode não ser suficiente e como as máquinas virtuais podem ser a solução prática e eficiente para você continuar aproveitando o melhor dos dois mundos. E aí, você quer saber como é que você pode ultrapassar as barreiras do seu sistema operacional e ir muito além? Siga aqui no vídeo que nós já vamos ver. Mas primeiro a gente tem que ver o que é virtualização. Bom, agora que a gente já sabe que o Linux está presente em quase tudo, e mesmo assim ele pode ter as suas limitações, nós vamos tentar entender qual é que é o conceito de virtualização. Em termos bem simples, virtualização é como criar um computador dentro do seu computador. Imagine ter a capacidade de rodar um sistema operacional completamente diferente, como o Windows ou outra versão do Linux, dentro de uma janela do seu sistema principal, tudo ao mesmo tempo, sem afetar em nenhum momento a sua instalação original. E como é que isso é possível? Através de um software especial chamado de hipervisor ou gerenciador de máquinas virtuais. Esse software cria um ambiente virtualizado, alocando recursos do computador físico, como processamento, memória RAM e espaço em disco, para o sistema operacional convidado, que é o sistema que roda dentro da máquina virtual. Para o software e os aplicativos instalados dentro dessa máquina virtual, parece que estão rodando dentro de um computador real, com seu próprio sistema operacional e seus próprios recursos, acesso à memória, acesso a disco, acesso ao vídeo, ao áudio, teclado, USB e etc. A beleza da virtualização reside na sua versatilidade. Ela permite que você execute softwares que não são compatíveis com seu sistema operacional principal, explore outros sistemas sem riscos, crie ambientes isolados para teste e desenvolvimento e até mesmo acesse funcionalidades específicas de outros sistemas operacionais quando necessário. No nosso caso, para os usuários de Linux, as máquinas virtuais se tornam uma ferramenta poderosa para contornar as limitações de compatibilidade de software ou a necessidade de interagir com outros sistemas. Mas vai além, gente! Não é só software, hardware também. Imaginem vocês que eu comprei essa placa aqui de captura, a Vermedia Live Gamer Portable, só funciona no Windows. E eu vim a descobrir isso depois, tristemente, mas vou fazer com que ela funcione via virtualização. Depois eu mostro para vocês. Existem diversas opções de software de virtualização disponíveis para o Linux, algumas mais focadas na facilidade de uso e outras com recursos mais avançados. Ao longo desse vídeo nós vamos mostrar como algumas dessas ferramentas podem ser utilizadas no seu dia a dia para expandir as capacidades do seu sistema Linux. Agora, como surgiram as máquinas virtuais? As máquinas virtuais não são softwares recentes. O conceito de virtualização ele é datado
de muito tempo atrás, na década de 1960, com aqueles grandes computadores, os mainframes. Naquela época, os mainframes eram recursos caros e limitados e havia necessidade de permitir que múltiplos usuários e aplicações compartilhassem o mesmo hardware de forma eficiente e isolada. Um dos primeiros sistemas a implementar algo parecido com a virtualização foi o sistema CP40 da IBM, desenvolvido em 1967 para o mainframe System 360. Esse sistema permitia que múltiplos usuários executassem seus programas de forma interativa, como se cada um tivesse seu próprio computador. Essa ideia evoluiu para o sistema CP/CMS, distribuído pela IBM entre 1967 e 1972, onde cada usuário tinha uma máquina virtual rodando o sistema operacional CMS. O primeiro produto oficial de máquina virtual da IBM foi o VM370, lançado em 1972 para a série System 370. O VM370 introduziu o conceito de hipervisor, ou Control Program, que gerenciava as máquinas virtuais e alocava recursos de hardware para cada uma delas. Isso permitia que diferentes sistemas operacionais e aplicações rodassem simultaneamente no mesmo mainframe, aumentando a utilização dos recursos e a flexibilidade. No entanto, com a popularização dos computadores pessoais e o modelo de um usuário por máquina nas décadas seguintes, o interesse na virtualização em larga escala diminuiu um pouco. A tecnologia ressurgiu com força total no final dos anos 90 e início dos anos 2000, impulsionada pela necessidade de consolidação de servidores, rodar múltiplos servidores virtuais em um único servidor físico, para reduzir custos e consumo de energia, e pela evolução do hardware que se tornou mais poderoso. Empresas como a VMware, que foi fundada em 1998, foram pioneiras na popularização da virtualização em arquiteturas x86, com produtos como VMware Workstation, lançado em 1999, que permitia rodar múltiplos sistemas operacionais como máquinas virtuais em um computador PC. A introdução de recursos de virtualização assistida por hardware pelos fabricantes de processadores, como os recursos Intel VTX e o AMD-V nos anos 2000, também impulsionou significativamente o desempenho e a eficiência das máquinas virtuais. Em resumo, as máquinas virtuais surgiram da necessidade de compartilhar recursos de hardware caro e limitados em mainframes na década de 60, e a tecnologia evoluiu e ressurgiu com força no final do século XX e início do século XXI para otimizar o uso de servidores e oferecer flexibilidade para usuários de desktop e desenvolvedores. Gente, e qual é que são os hipervisores que existem? Agora que a gente viu o que faz a virtualização, é hora da gente conhecer algumas das principais ferramentas que nos permitem criar e gerenciar as máquinas virtuais, especialmente quando estamos rodando Linux como nosso sistema operacional principal. Nós vamos ter o VMware Workstation Player e o Pro, tradicionalmente uma das soluções mais populares de virtualização para desktop. O VMware oferece tanto uma versão gratuita para uso pessoal, o VMware Player, quanto uma versão paga com recursos mais avançados, o VMware Workstation Pro. Ele é conhecido por sua interface amigável, bom desempenho e ampla compatibilidade com diversos sistemas operacionais convidados, incluindo várias distribuições Linux, Windows e macOS. O VMware Workstation é uma opção robusta e confiável para quem busca uma experiência de virtualização completa. Recentemente, o VMware Workstation Pro ele foi colocado para download como gratuito, ou seja, a VMware não está mais cobrando pelo VMware Workstation Pro, o que é uma grande coisa, pois que ele é um hipervisor muito poderoso. Na sequência nós temos o VirtualBox,
Desenvolvido pela Oracle, o VirtualBox é uma ferramenta de virtualização de código aberto e gratuita, o que o torna uma excelente opção para os usuários. Ele também oferece suporte a uma vasta gama de sistemas operacionais convidados e possui uma interface gráfica muito intuitiva. O VirtualBox é uma escolha popular tanto para uso pessoal quanto para desenvolvimento e testes, sendo uma alternativa poderosa ao VMware. Temos também o Hyper-V, que é um hipervisor nativo do sistema operacional Windows. O Hyper-V é um hipervisor poderoso, originalmente focado em virtualização de servidores, mas que também está presente nas versões mais recentes do Windows para desktop. Embora seja um produto da Microsoft, ele também pode ser usado para rodar distribuições Linux como máquinas virtuais. Para usuários que já utilizam o Windows e precisam de uma solução de virtualização integrada, o Hyper-V é uma opção a considerar, embora sua gestão em um ambiente Linux como host não seja direta. E embora existam outras soluções de virtualização, como o QEMU KVM, essa solução nativa do Linux, e ela é gerenciada através de interfaces gráficas como o Virtual Machine Manager ou VirtManager. O VMware Workstation, tanto o Player quanto o Pro, o VirtualBox e o Hyper-V, são geralmente os mais utilizados e acessíveis para a maioria dos usuários de desktop, que precisam rodar outros sistemas operacionais nos seus computadores. E agora, ao longo desse vídeo, nós vamos focar no hipervisor VirtualBox, que é um dos mais usados atualmente pela sua facilidade de uso, de instalação. E em vídeos futuros nós vamos abordar outras soluções de hipervisores para você utilizar no Linux. O VirtualBox ele foi criado pela empresa alemã Inotec Systemberattung GmbH, que desenvolveu o software originalmente. Lançado pela primeira vez em janeiro de 2007, o VirtualBox rapidamente ganhou popularidade por ser uma solução de virtualização robusta e gratuita para sistemas x86. Em 2008, a Inotec foi adquirida pela Sun Microsystems, que continuou o desenvolvimento e abriu o projeto sob a licença GNU General Public License, tornando um projeto de código aberto. Com a aquisição da Sun pela Oracle Corporation em 2010, o VirtualBox passou a fazer parte do portfólio de produtos da Oracle, que continua a manter e a desenvolver novas funcionalidades, mantendo como uma ferramenta gratuita de código aberto. Essa trajetória, desde uma pequena empresa até se tornar parte de uma gigante de tecnologia, contribuiu para a sua ampla adoção e confiabilidade. E agora que nós conhecemos um pouco da história do VirtualBox, é importante entender que existem algumas nuances em relação às suas versões. Originalmente, antes da versão 4, havia uma distinção mais clara entre o VirtualBox Open Source Edition, o OSE, que era completamente de código aberto sob a licença GPL v2, e a versão binária completa, que incluía funcionalidades adicionais. Atualmente, o VirtualBox, como um todo, é um projeto de código aberto, mantido pela Oracle. Você pode acessar o código-fonte e contribuir com a comunidade. No entanto, existe o chamado VirtualBox Extension Pack. Esse pacote adicional que oferece funcionalidades extras, como suporte ao USB 2.0 e 3.0, o VirtualBox RDP, que é o protocolo de acesso de vídeo remoto, criptografia de disco e boot PXE para placas Intel, é distribuído sob uma licença proprietária da Oracle, a VirtualBox Personal Use and Evaluation License, também conhecida como PUL. A versão base do VirtualBox, que é o que você instala inicialmente, é gratuita para uso pessoal, educacional e até mesmo comercial, sob os termos da GPL2. O Extension Pack também é gratuito para uso pessoal, educacional e de avaliação. Para uso comercial do Extension Pack, a Oracle oferece licenças pagas.
Portanto, ao instalar o VirtualBox, você terá acesso à poderosa ferramenta de virtualização de código aberto. Se precisar das funcionalidades extras oferecidas pelo Extension Pack, poderá instalá-las separadamente, lembrando das condições de licenciamento para uso comercial. Agora, um dos grandes atrativos do VirtualBox é a sua facilidade de uso. Sua interface gráfica intuitiva, chamada VirtualBox Manager, guia o usuário através de todo o processo de criação, configuração e gerenciamento das máquinas virtuais. Mesmo para quem está começando no mundo da virtualização, o VirtualBox oferece um caminho acessível para rodar outros sistemas operacionais dentro do seu Linux. E além da facilidade de uso, o VirtualBox oferece um conjunto robusto de funcionalidades. Suporta uma ampla variedade de sistemas operacionais convidados, desde diversas distribuições Linux e diferentes versões do Windows até o macOS e outros sistemas Unix Lite. Isso significa que praticamente qualquer sistema que você precise rodar para um software específico ou para exploração, o VirtualBox provavelmente terá suporte. O VirtualBox também permite uma configuração flexível das máquinas virtuais. Você pode definir a quantidade de memória RAM e poder de processamento de CPU que será alocado para cada máquina virtual, configurar discos virtuais de diferentes tamanhos e formatos e personalizar as interfaces de rede para máquinas virtuais para poder se comunicar com a sua rede local ou com a internet. Outro ponto importante é o suporte a diversos recursos avançados, como snapshots. O que é isso? Você grava um snapshot, é como se você tirasse um instantâneo do seu sistema operacional naquele momento, da sua máquina virtual. Se você fizer alguma lambança e estragar a máquina virtual, você só restaura o snapshot. E aí ela volta ao estado anterior à lambança, que é uma ótima opção. E quem dera os sistemas operacionais dentro dos computadores tivessem essa opção. Como faz falta uma coisa assim no Windows, né? Porque para fazer lambança no Windows é muito fácil. O que se pode mais fazer ainda com o VirtualBox? A gente pode fazer redes virtuais entre diversos computadores convidados dentro de uma máquina só, de um computador só. Podemos fazer compartilhamento de arquivos e pastas entre o sistema operacional host Linux e o sistema convidado. E também é possível utilizar toda uma gama de dispositivos USB dentro da máquina virtual. Gente, que mais que a gente precisa saber? Basicamente, existem dois tipos de hipervisores. Isso aqui a base, a guisa de curiosidade para vocês. O hipervisor de tipo 1 e o hipervisor de tipo 2. O tipo 1 é o chamado Bare Metal e o tipo 2 é o chamado Hosted. O Bare Metal, nós temos o Citrix, mas esse aí ele geralmente faz virtualização para servidores. Todos os que nós vamos ver no vídeo, nesse e nos subsequentes, são do tipo 2, Hosted, ou seja, que precisam de um sistema operacional para que eles possam funcionar. E agora, gente, nós vamos ver como é que a gente vai instalar o VirtualBox. Beleza? Bora lá então! Então, pessoal, vocês estão vendo aqui, estou na área de trabalho, né, do meu PC Linux. Nós vamos ver então como é que nós vamos instalar o VirtualBox no PC Linux, certo? Então, primeira coisa que nós vamos fazer, vamos aqui no Synaptic. E vamos procurar pelo instalador do VirtualBox. Veja bem, as instruções que eu vou passar são para o PC Linux OS. Nas distros que vocês forem utilizar,
obviamente vai ter diferenças, certo? Mas o conceito básico é o mesmo, ok? Vamos ver aqui as atualizações. Faz um tempinho que eu não ligo esse computador, e é sempre bom a gente atualizar, né? Tem bastante coisa. Vou deixar ele atualizando, né? E eu já volto aí. VirtualBox. E no PC Linux, o VirtualBox é instalado com este programa aqui, Get VirtualBox. Ok? Ele já está aí. Então eu vou sair fora e vou aqui no Software Center, né? Ele é chamado de VirtualBox Manager. Então, nós vamos, VirtualBox Manager 7.1.8, a versão mais recente. Este programa vai fazer o download, vai instalar a versão do VirtualBox da Oracle. A versão do VirtualBox da Oracle. O PC Linux tem a versão do VirtualBox da Oracle. Qual é que é a diferença? Ela é mais completa em relação à versão open source. Certo? Os adicionais de convidado deixam ela com mais potência, no seguinte sentido, acesso ao USB, não é? Aceleração 3D nos guests. Mas nós já vamos ver isso aí. Então, gente, bora lá. Vamos fazer a instalação da versão da Oracle. Aqui ele pede da onde que a gente quer baixar o VirtualBox, se é do NLUG ou do VirtualBox. Vamos botar aqui do VirtualBox, que aí sai dos servidores da Oracle. Ó, tá aí baixando. Tá instalando. Agora já está finalizando a instalação. Pronto, ó. Já instalou. VirtualBox está instalado. Você vai encontrar informações úteis sobre a utilização do VirtualBox no manual do usuário, que ele instala ali, fica naquela localização ali, Opt VirtualBox User Manual, e no FAQ do VirtualBox no site do virtualbox.org. Veja bem aqui, ó. Você tem que rebootar o seu computador para que os módulos do kernel carreguem. Certo? Então, bora lá fazer isso aí. Vamos rebootar o nosso computador. E quando ele carregar de novo, eu já volto. Você vem aqui, pelo menos na minha distribuição, né? Vai em emuladores, Oracle, VirtualBox. Ok? Tá aqui ele, ó. Desse lado estão as máquinas virtuais. Eu já tinha algumas máquinas virtuais aqui, certo? Desse outro lado aqui estão as configurações das máquinas virtuais. Eu vou mostrar para vocês uma máquina virtual do Windows XP. E depois nós vamos instalar um Windows 8. Beleza? Então vamos ver se... Olha essa telinha aí. Velha telinha do carregamento do Windows XP. Depois que entrar a máquina virtual, ó, olha só o que nós vamos ter que fazer. Nós vamos fazer uma coisa aqui, ó. Inserir imagem de CD dos adicionais de convidado. Certo? Então nós vamos fazer isso aí. Clicamos aqui. Ó. E agora começa a instalação dos VirtualBox Guest Editions. A gente coloca aqui Next. Tranquilo. Tranquilinho. Vejam bem aqui, gente, ó.
esse Direct 3D Support, ele não funciona para o Windows XP, certo? Para o Windows XP ele não funciona, por causa de uma falha de segurança. A aceleração 3D para guests Windows, né, para convidados Windows, passa a ser a partir do Windows 8. Nem o 7 tem aceleração mais também. Então vamos instalar. Instalamos, certo? Ó, o que acontece? Ele já está instalando, ó, progresso, copiando. Ele já está instalando o driver de vídeo para o Windows XP, por isso que ele piscou a tela. É claro, né? Aqui, ó. Você quer que reboot agora? Faça o reboot da máquina agora? Não. Uma coisa que vocês têm que observar aqui, ó, eu vou rebutá-la manualmente. Vocês têm que ter um antivírus, né? Senão pode dar problema no seu sistema convidado. Agora ele já está rebutando para carregar com os adicionais de convidado, né? Ó. Vocês viram agora? Ó, ele já fica em tela inteira, com os adicionais de convidado instalados. Para que eu uso essa máquina aqui? Para usar o WPS Office para utilizar aquelas macros de VBS, de Visual Basic, no Office. Ó, tem aqui o MSN, ó, o Windows Messenger. Vamos sair fora. Vamos atualizar aqui, atualizar o antivírus. Atualizar as definições de vírus, desse aqui, né? E enquanto ele atualiza, eu já vou então mostrar para vocês como é que vai ser a instalação do Windows 8. Beleza? Então aqui, gente, ele atualizou o antivírus. Agora, vamos ver como é que a gente instala o Windows 8.1. Beleza? Então, gente, vamos lá. Nova. Nome. Windows 8.1. Tarará, tarará, tarará. A ISO, eu tenho uma ISO do Windows 8.1, nós vamos colocar aqui. Então, gente, ó, a gente vem aqui e vamos, tá aqui, ó, Windows 8.1, Brazilian Portuguese. Vamos abrir, parará, 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 Windows, Microsoft Windows 8.1, 8.1, sem instalação desassistida. Vamos colocar o hardware agora, ó, a memória. Nós temos 16 GB, vamos colocar 10 GB, 10.240. Certo? Windows 8.1. Mas vamos continuar aqui as configurações dele. Windows 8.1, avançado, Topografia de disco ainda não, Aqui, ó, vamos colocar o processador dele, colocar 4 CPUs, que esse computador meu ele tem 4 CPUs e tem 8 threads, seria como 8 CPUs. Recursos estendidos, na aceleração, padrão, vamos colocar aqui a aceleração KVM, que ele vai utilizar a interface de KVM para fazer a aceleração. Se bem que a KVM ela funciona para
Guests Linux. Vamos colocar Hyper-V. Pronto. Que essa aqui vai funcionar melhor com Guests Windows. Certo? Tarará, placa-mãe. Vamos dizer que ela tem disquete, CD, disco rígido. Olha só. Tela 128. Sem tela remota. Controladora vai ser VirtualBox Super VGA. Habilitar aceleração 3D. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque isso aí é que vai nos permitir jogar dentro do VirtualBox. Mas vai ser depois. Vamos colocar aqui ó, o armazenamento. Tamanho dele 40 GB. Ok. 40 GB. A rede eu vou colocar ele como NAT, para ele não ter acesso direto na rede de saída, né? Áudio, padrão, parará, rede NAT, ok. USB, controladoras 3.0. Pastas compartilhadas, que isso aqui vai ser interessante. Por quê? Com as pastas compartilhadas, vocês vão poder colocar arquivos do Linux para o Windows e do Windows para o Linux. Digamos que vocês estejam trabalhando, estejam fazendo um trabalho, um documento, aí vocês salvam e tiram de dentro da máquina virtual. Mas isso aqui, as pastas compartilhadas, elas somente após a instalação dos adicionais de convidado. Beleza? Então, armazenamento aqui, tal coisa aqui, é um Live CD, não é? Vamos colocar tudo aqui em OK e vamos iniciar essa máquina virtual. De início, sem os adicionais de convidado, a tela vai ficar pequena. Então, nós vamos ver uma telinha pequena. Beleza? Bora lá então. Windows 8, Brasil, ABNT. Instalar agora. Bom, depois que a gente colocou uma chave, né? Uma chave genérica só para instalar ele. Instalar apenas o Windows. 40 GB. Avançar. E agora lá vai ele instalando o Windows. Isso aí vai demorar um pouquinho, né? Vamos cortar por enquanto, ok? Já instalou, né? E agora está dando o primeiro boot. E agora ele está finalizando a instalação, colocando o primeiro boot, né? E esse nome desse computador aqui vai ser Win 8 PC. Usar configurações expressas. Vamos desconectar ele da rede. Senão ele vai querer que a gente entre com uma conta da Microsoft. E não, nós não estamos fazendo isso. Não configurar o Windows Update. Desativar tudo isso aqui. Nome do usuário, admin. Senha. Concluir. E pronto, carregou a nossa máquina virtual aqui. O que nós vamos fazer agora? Vamos inserir a imagem dos CDs de adicionais para convidado. Está aqui o adicional de convidado, dá 2 cliques em cima. Vamos instalar os Guest Additions. Sim, vamos. Executar. Aqui, ó. Next. Next. Então, pessoal, vocês viram ali como é que deve ser feito. Vocês marcam instalar os adicionais de convidado, não é? Se vocês
ativarem a aceleração 3D nas configurações da máquina virtual, essas opções já vão entrar automáticas ali quando vocês forem instalar os adicionais de convidados. Beleza? Gente, e assim vocês vão ter uma máquina com aceleração 3D, com total controle da USB, e no último caso seria fazer a configuração da pasta compartilhada, certo? Mas como esse vídeo já está ficando um pouquinho grande, se vocês quiserem, depois eu sigo no VirtualBox como fazer as pastas compartilhadas. Mas por enquanto, vocês já podem instalar jogos de Windows que não funcionam no Linux e com aceleração 3D vocês vão poder executar esses jogos. Beleza pura? Gente, como eu sempre digo, deem um like, se inscrevam, compartilhem, que vocês ajudam muito o canal a crescer. Beleza? Um abração e até o próximo vídeo.